Boa noite, pessoal. Nesse vídeo é o quarto vídeo sobre individualidade e aí está falando para vocês sobre o subtema, né? O tema central é individualidade, o subtema vai ser insegurança. É muito importante falar insegurança no que tange a individualidade. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas deixam de ser elas mesmas por questão da insegurança. Elas se sentem inseguras de serem quem elas são, certo? E aí é claro que elas perdem a sua própria individualidade. Uma individualidade calcada, baseada, que tem como fundamento o pensamento, as ideias, as diretrizes, as determinações de outras pessoas, não é uma individualidade original. Né? É uma individualidade artificial, uma individualidade de plástico, mentirosa. Certo? Tanto é que pessoas que são desse jeito, elas são pessoas que são falsas para para si mesmas e para os outros. Elas vivem mentindo para si mesmas. E como elas mentem para si mesmas, obviamente, elas mentem para as outras pessoas. Eu falo isso porque eu fui assim. Um bom tempo da minha vida, eu fui uma pessoa artificial. Uma pessoa que tentava agradar aos outros sempre, procurando sempre agradar as pessoas e para que as pessoas tivessem a impressão de eu ser um cara legal, um cara bacana, e deixava eu de lado, deixava a minha pessoa de lado, certo? E eu percebo que existem pessoas, desculpa, existem pessoal, muitas filosofias, muitas ideologias, muitas religiões, sistemas religiosos que trabalham justamente com essa questão da insegurança das pessoas. Trabalham justamente com a insegurança das pessoas, trabalham com medo. Elas impõem medo às pessoas porque elas esses sistemas religiosos, esses sistemas filosóficos, eles na essência percebem que as pessoas elas têm uma sensação de insegurança. Por quê? Porque o nosso ambiente é um ambiente hostil. A natureza em si ela é hostil. Então é natural que nós sintamos medo e nos sintamos inseguros, isso é natural. Mas aí o que acontece? Esses sistemas religiosos, esses sistemas filosóficos, eles exploram justamente o medo das pessoas, justamente essa sensação de insegurança que elas sentem. E a partir daí, para conseguir poder, que geralmente a maior parte das coisas está atrelada à questão do poder, elas colocam justamente medo nas pessoas. É por isso que eu, particularmente, eu não gosto de uma abordagem religiosa calcada no medo, calcada na ideia de punição, de castigo. Eu não gosto disso, eu não gosto dessa linguagem. Para mim, é muito difícil, foi muito difícil eu compreender o Antigo Testamento. Por exemplo, no sistema religioso cristão, existe lá o Antigo Testamento, ou ainda melhor, o judaísmo, você tem o Pentateuco judaico. Para mim foi muito difícil entender. Um Deus que sempre está procurando colocar medo na pessoa para que as pessoas o adorem, para que as pessoas o sempre estejam reconhecendo a sua existência. Bom, depois de muita leitura, muito estudo, eu hoje já tenho uma visão diferente do Antigo Testamento. Hoje eu já compreendo essa linguagem. Eu compreendo essa linguagem e compreendo para que realmente Deus está falando aquelas coisas que impõem, de certa forma, medo. Que não é para o leigo, tá? Não é para o leigo que ele está dizendo aquilo, certo? Ele está dizendo para os falsos profetas. Os falsos profetas, tudo aquilo que ele escreve ali, tudo aquilo que ele determina os profetas proferirem ali, está indo diretamente para os falsos profetas. É para esses que Deus está falando, certo? Porque na verdade, pessoal, os leigos, eles são a ponta do iceberg. Eles seguem, na verdade, as diretrizes as quais quem transmite são quem?
os falsos profetas. Ou os profetas. Aí vai da pessoa escolher quem que ela vai ouvir. Os profetas ou os falsos profetas. Certo? Essa é a minha interpretação. O mesmo acontece com sistemas ideológicos e sistemas filosóficos. Sistemas ideológicos baseados no medo, que tentem pôr medo nas pessoas, também, para mim, não é um sistema ideológico saudável, não é bom. Certo? Por quê? Eu penso que todas as pessoas, elas devem deixar florescer em si a sua própria individualidade. Certo? Elas devem ser pessoas autênticas, originais, sem ser uma cópia, um xerox de outras pessoas, ou ainda mais um espantalho todo cheio de recortes de várias pessoas em si mesmas. Imagina, você querer agradar todo mundo, você nunca vai ser você. Você vai ter um monte de recortes de várias pessoas em você e você nunca vai ser autêntico. Isso é um peso muito grande. E por que as pessoas fazem isso? Por medo. Medo, insegurança. Insegurança de quem elas realmente são. Elas não têm convicção daquilo que elas são. Elas não têm uma crença sólida. Elas não são convictas de si mesmas. E perceba só, eu disse no vídeo anterior que a convicção em si não significa que você é uma pessoa infalível. Ah, a minha convicção é infalível. Não. Você reconhece que você pode estar errado. E você não se sente mal com isso. Pode ser que minha convicção esteja errada, sim. Por exemplo, eu estou falando com vocês agora sobre esse tema. Pode ser que eu esteja errado? Oh, claro que pode. Eu não sou infalível. Eu não sou onisciente. Entende? Eu não sou um fodão do argumento. Não sou um fodão da filosofia ou coisa do tipo. Eu sou uma pessoa comum que tenho a minha própria individualidade, tenho as minhas convicções e elas podem sim estar suscetíveis a erros e podem estar erradas no todo ou em parte. E eu não me sinto mal com isso. Na verdade, eu gosto de me relacionar com as pessoas, certo? Eu gosto de me relacionar com as pessoas, porque a partir do meu relacionamento com as pessoas eu posso ver outras perspectivas e ir melhorando justamente aquilo que eu tenho, aquele rol de conhecimento que eu tenho. Entendeu? Eu não sou um cara engessado, um cara que é inflexível, que nunca se abre ao novo. Eu sempre estou disposto a ouvir. Inclusive no vídeo anterior eu comentei que eu tinha uma certa dificuldade de entender essa questão da identidade de gênero. E eu acreditava que realmente existia uma ideologia de gênero. Hoje eu já vejo que não. Hoje eu já vejo que o que a Judith Beckler, acho que é Beckler o nome dela? Não lembro. O, o que ela fala, a Judith, eu vou falar só a Judith, que é pelo nome eu lembro. A Judith fala, é verdade, certo? Existe a identidade de gênero, que é essa coisa de existir apenas dois gêneros sólidos, é uma concepção, na verdade, de uma sociedade, do que a nossa sociedade vem transmitindo de anos e anos, mas isso não significa que seja exatamente dessa forma. Algumas pessoas vão dizer, não, você está errado, não tem problema. Você tem a sua perspectiva, legal, mas me apresente argumentos que me convençam de que o que você está dizendo é verdade. Entende? Então não tem problema. Agora tem pessoas que tentam impor o medo. Como fazem? Elas fazem assim, olha só a sacada desses caras. Elas eles imaginam, ou inconscientemente imaginam, que eu sou um cara inseguro. Então eles vêm com o papo, você vai arder nas chamas do fogo e do inferno eternamente por pensar dessa forma. E como eu não quero arder eternamente nas chamas do fogo do inferno, eu fico com medo, eu falo, não, então eu vou prestar atenção no que ele está dizendo e provavelmente ele está certo. Entende? Se eu for um cara inseguro, é isso que eu vou fazer. Aí o cara vai falar, realmente você tem razão. Por quê? Porque eu tenho medo de ir para o inferno. Agora me fala uma coisa, se você realmente ama a Deus, você está preocupado se você vai para o inferno ou não? Claro que não. Se você realmente ama a Deus, você não está preocupado se você vai para o inferno ou não. Porque para você, o que vale é o amor que você sente por ele. E não você. Porque se você pensa em você, você não está pensando em Deus. Se você segue o que Deus está dizendo, nas diretrizes, os mandamentos de Deus, porque você não quer ir para o inferno, então você não está pensando em Deus, você está pensando em você. Você está se colocando em primeiro lugar. Você já está quebrando o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Entende? Agora, se você segue os mandamentos porque você ama a Deus, porque você tem amor a Deus, aí legal. Então significa que você realmente é uma pessoa que ama a Deus. Agora, se você tá só seguindo porque você quer ser salvo, certo? E você quer se livrar das chamas eternas do fogo do inferno,
significa que você não está pensando em Deus. Você não ama a Deus em primeiro lugar, você ama a si mesmo. Percebe a diferença? Então esses caras, eles usam justamente o medo. Eles vêm com essa conversa, você vai arder no inferno, você vai ser fuzilado, você vai ser coisas do tipo, justamente para impor a perspectiva deles. Por exemplo, ideologias. Ideologias que elas, ao invés de procurarem, através do diálogo, encontrar uma solução pacífica dos conflitos existentes por causa das divergências ideológicas, elas preferem colocar as pessoas no paredão. Mano, eu falo uma coisa pra vocês, velho. Coloca no paredão, mas se você não apresentar argumentos convincentes, você não vai mudar a minha opinião. Você não vai mudar, pode colocar no paredão e me fuzilar. Entende? Não tem problema. Agora, se você chega através do diálogo, vamos conversar, vamos sentar aqui e conversar, e você apresentar a sua perspectiva ideológica e ela parecer convincente, eu posso ser que eu mude de ideia. Pode ser que eu olhe realmente sua perspectiva é muito convincente e é verdade o que você está dizendo. Agora, o que os caras fazem? Não, vamos botar medo. E aí, como eles fazem isso? Adquirindo poder. Poder. Quanto mais poder eles possuem, certo? Quanto mais poder esses caras possuem, mais eles têm capacidade de injetar o medo das pessoas, porque eles sabem que as pessoas são inseguras, certo? Mas você deve lutar pela sua individualidade até a morte, a não ser que a pessoa apresente argumentos convincentes para você mudar a sua perspectiva. Mas você não pode se render a uma pessoa que, por conta do poder que ela possui, por conta das armas que ela possui nas mãos, você mudar para você ser o que ela quer que você seja, porque você perdeu a sua vida aí você já perdeu a sua vida. A partir do momento que você vai seguir uma pessoa pelo poder que ela possui, de poder te destruir, você vai seguir o que ela está dizendo, você já perdeu a sua vida. A sua vida já era. Entende? Porque você perdeu sua individualidade. E viver sem individualidade é a pior coisa que existe. Por isso que a democracia ela é tão importante. Por isso que a democracia é um dos sistemas mais importantes que existe. Por quê? Porque ela permite que as pessoas dialoguem, apresentem as suas percepções da realidade de forma pacífica. Mesmo que haja um conflito no diálogo entre as pessoas, elas podem apresentar de forma pacífica. Mas o machão, o fodão, o que quer sempre ter razão, ele vai fazer o quê? Eu vou ter poder. Quanto mais poder eu tiver, se a pessoa não aceitar os meus argumentos, eu vou fuzilar ela. Eu vou torturar ela. É o que acontecia na ditadura. A ditadura era exatamente isso que acontecia. Por que as pessoas não gostam de ditadura? Porque só maluco gosta de ditadura? Porque a ditadura, ela representa o quê? Ela representa o seu silêncio. Você fica quieto e obedece do jeito que eu estou mandando. Fica quieto, não quero saber sua opinião, não quero saber sua perspectiva de vida, não quero saber de nada. Só obedece o que eu estou mandando. Certo? Isso é errado. Ou seja, eles tiram, eles roubam a sua individualidade, eles roubam quem você exatamente é. Isso é super errado. Certo? Por isso nós não podemos nunca aceitar o sistema ditatorial. Infelizmente, há muitos países que isso acontece. Mas pode ver o que acontece. A maioria dos países que acontece isso, as pessoas querem sair de lá, querem fugir de lá. Porque as pessoas não aguentam ser aquilo que elas não querem ser. Uma coisa de plástico. São pessoas corajosas, inclusive. Certo? Então, o que eu tenho a dizer para vocês, lute pela a individualidade de vocês. Jamais se renda à insegurança. Nosso ambiente hostil é difícil de suportar, sim, mas não utilize a sua insegurança como meio das outras pessoas te manipularem e fazerem aquilo que você quer que elas façam, certo? Porque senão você vai ter perdido a sua vida há muito tempo, tá legal? Muito obrigado, até mais, um beijo no coração, tchau, tchau.